Boa noite, pessoal. Vamos iniciar agora a sessão científica de número 32 do Núcleo de Estudos Disciplinares em Saúde Integrativa, Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Hoje o artigo será apresentado explorando os sinais de sensibilização central em adolescentes com transtorno do espectro de hipermobilidade ou síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Vai apresentar o discente Vitor Fernandes de Oliveira Santos, acadêmico de medicina do terceiro semestre. Eu sou o professor Paulo Lopes, membro do grupo, né? Boa atividade. Lembrando que as nossas científicas são patrocinadas pela Abracet. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Paulo, né, pela orientação, pelo cuidado, justamente nesse projeto. Então, como o professor Paulo falou, né, o artigo que eu queria apresentar hoje, na verdade, ele foi publicado em novembro de 2024, né, numa revista europeia, na European Journal of Pain, que é essa revista europeia de dor, que, na verdade, é um fórum global, vamos dizer assim, né, que vai reunir todos os aspectos de pesquisa e também de tratamento da dor crônica. Esse artigo foi publicado no volume 29 da revista, em sua primeira edição, e tem como número de artigo eletrônico 4.754. Aí também tem o DOI do artigo, para quem quiser acompanhar e ver esse artigo na íntegra. Os principais autores, então, deste artigo, o autor principal vai ser Elke Schubert-Jameson, né, que é justamente, ele pertence à divisão de fisioterapia do Departamento de Saúde e Reabilitação da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Além deles, tem outros autores também, como Anders Fest, que é médico e professor de imunologia pediátrica também na Universidade de Gotemburgo, Kelly Hickmans, que é pesquisador e doutor em fisioterapia, mas na Universidade de Bruxelas, em Bruxelas, na Bélgica. Anne Charlotte e Marlene de Becker, que também são pertencentes à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e também fazem parte da autoria deste artigo. Então, agora nós vamos partir para a introdução do artigo. Então, na introdução, ele traz todo esse contexto, né, que ele traz, então, que o transtorno do espectro de hipermobilidade, o TE, e a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, a CDH, são dois distúrbios do tecido conjuntivo que são sobreexpostos, ou seja, a hipermobilidade articular, a dor crônica, a percepção corporal prejudicada, essa própria percepção, e outros problemas, né, alguns problemas, principalmente os problemas musculoesqueléticos, vão estar presentes em ambas as situações. A prevalência global da SED, né, é relatada na maioria dos estudos como 1 em 5.000, mas a gente sabe que essa prevalência, podemos dizer que é ineficiente devido ao subdiagnóstico da síndrome. E nos dados pediátricos, isso se torna ainda mais difícil, até porque o diagnóstico pediátrico da CDH, do transtorno do espectro de mobilidade, é muito complicado, visto toda a rigidez do processo. Logo, os valores de prevalência pediátrica da CDH não é especificado. E a gente tem, né, o impacto, sobretudo nos adolescentes, que são o grupo principal observado nesse artigo, que, devido a essa dor, vai ter uma menor participação nas atividades sociais e, consequentemente, uma menor qualidade de vida, que vai estar, sobretudo, quando compara-se às pessoas saudáveis e aos casos controles. E a busca por atendimento médico é a principal razão, que é essa dor intrusiva, né, que é essa dor emocionalmente carregada, em que o cérebro, principalmente, ele associa essa sensação à ameaça. Então, essa dor intrusiva, ela não depende de um estímulo mecânico necessário, mas ela está ali sempre presente, pode surgir espontaneamente, né? Ou persistir além do estímulo. Então, às vezes, aquela dor do crescimento, que pode ser muito comum e disseminada, né, no meio popular, pode ter, então, algo muito mais complexo e perigoso, né, por trás, como o artigo vai mostrar para frente. Seguindo, então, a gente tem esse mecanismo, né, que é subjacente à dor nociplástica, que quando ocorre essa alteração no processamento da dor no sistema nervoso central, então vence a hipótese dos autores do artigo, que é justamente essa sensibilização central, que ocorre com a amplificação, né, ou até criação dos sinais de dor, sem um dano evidente. E o principal sinal dessa sensibilização central seria a inibição disfuncional da dor após exercício, visto que nos indivíduos saudáveis, vamos dizer assim, ocorre a chamada hipogesia induzida por exercício, que seria o quê? Que seria o efeito inibitório da dor, né, pós-atividade física, justamente por esse mecanismo descendente de liberação
principalmente de alguns, realmente de opioides endógenos e outros neurotransmissores, perdão, que irão inibir a dor lá principalmente na medula espinal, como pode dizer, mas também no mecanismo nociplástico, nos interneurônios ali. Então, a gente tem essa dor crônica, né, que justamente quando essa hipoalgesia induzida por exercício, esse efeito hipoalgésico pode não ocorrer. E, pelo contrário, né, ou pior, essa dor crônica é mantida ou intensificada justamente pelos fatores cognitivos e emocionais. Como eu falei anteriormente, essa dor intrusiva, ela vai carregar ali alguns sintomas e sinais, né, que nós vamos ver mais para frente, algumas manifestações que vão alimentar esse ciclo, né, da manutenção da dor, infelizmente. Então, aqui o objetivo principal do artigo, né, que é explorar os sinais de sensibilização central, incluindo hiperalgesia induzida por exercício, e examinar a gravidade da fadiga em adolescentes com transtorno do espectro de hipermobilidade e síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Agora nós vamos partir, então, para a metodologia do artigo. Então, partindo para a metodologia, esse artigo é um estudo prospectivo, né, experimental de caso-controle, que comparou adolescentes com transtorno do espectro de hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel e indivíduos saudáveis. Acerca dos participantes, a gente tem que esse estudo durou de 1º de novembro de 2022 a 31 de agosto de 2023, então quase um ano, né, que durou toda essa pesquisa. E acerca dos participantes com TEA e CDH, nós temos adolescentes suecos de 13 a 17 anos, com o diagnóstico baseado nos critérios de 2017, né? Então, esses adolescentes foram recrutados principalmente em múltiplo centro, que analisavam a dor e que tratavam da dor na Suécia, e também porque isso aumentou, né, a chance de obter uma amostra mais representativa da sociedade, principalmente da sociedade sueca. E o grupo de controle saudável, na verdade, também foi recrutado principalmente por meio das mídias sociais, bem como também nesses centros. Alguns critérios para esse controle saudável era que esses indivíduos não poderiam ter doenças crônicas, nem poderiam usar regularmente alguns medicamentos, não poderiam apresentar dor por mais de 24 horas nos últimos 3 meses e também não poderiam praticar esportes de elite, porque justamente iria induzir essa hipogesia após o exercício. Seguindo, então, acerca dos procedimentos, né? Então, foi-se realizado um procedimento de avaliação em uma sessão única, com local e equipamentos padronizados, evidenciando toda esse rigor da metodologia. E teve sessões informativas, né, orais, principalmente para os participantes, por serem, na sua maioria, menores de idade, eram crianças e adolescentes, bem como para os responsáveis, né, os pais, para que ficassem por dentro do assunto e entendessem como se daria a pesquisa. Também instruções prévias antes da sessão de avaliação era que 48 horas antes deveria-se evitar exercício físico de moderado a vigoroso, bem como no dia da avaliação não se poderia, né, consumir cafeína, álcool ou nicotina. Acerca dos dados demográficos e os scores de dor, eles foram coletados por um primeiro avaliador, na verdade foram 3 avaliações sequenciais. Então esse primeiro avaliador, que era um fisioterapeuta inclusive, ele pegou esses dados demográficos e esses scores de dor. Um segundo avaliador, que foi o médico, ele fez um rediagnóstico, né, fez essa confirmação diagnóstica baseado nos critérios de 2017, e ali também houve algumas exclusões, que alguns pacientes não atenderam a esses critérios, e um terceiro avaliador que avaliou a dor, né, por meio do limiar de dor-pressão, que a gente vai entender mais para frente o que seria isso, mas que avaliou essa dor, principalmente essa dor antes e após o exercício. Então, o protocolo de exercício, que foi principalmente por meio da utilização da bicicleta, um teste da bicicleta ergométrica, né, que foi justamente quando se teve principalmente essa avaliação, e principalmente da fadiga também do participante, e os questionários, principalmente os questionários, né, psicométricos e também de dor autorrelatada que foi aplicada.
Acerca das medidas de resultado, né, a gente vai ter aí a hipermobilidade articular. Então, ele definiu, né, o estudo definiu a hipermobilidade articular como exceder a amplitude normal de movimento na maioria da população, né, em múltiplas articulações, e ele utilizou para isso a escala de Bento, já consolidada, já conhecida. Então, o que vai pontuar até cerca de 9 pontos. E essa hipermobilidade articular ela foi categorizada como periférica, local ou generalizada, né? A hipermobilidade articular generalizada foi definida com uma pontuação de 6 ou mais na escala Bento. Acerca das medidas de sinais de sensibilização central, né, o estudo, na verdade, ele definiu a sensibilização central de uma maneira mais ampla, a fim de não considerar essa sensibilização apenas como um processo espinal, mas também para envolver toda essa neuroplasticidade mais complexa em todo o sistema nervoso central, né, tanto cérebro quanto medula. Então, ele definiu como uma amplificação da sinalização neural dentro do sistema nervoso central que desencadeia essa hipersensibilidade à dor. E ele fez a avaliação, né, dessa hiperalgesia de pressão, usando um algômetro de pressão, que é um instrumento que vai pressionar com um ângulo de 90 graus a pele, tem uma borracha na ponta dele e vai pressionar de maneira constante, aumentando essa pressão, e o indivíduo vai dizer pare quando começa esse estímulo se tornar doloroso. Né? Então, ele estimou esses LCLSDP, né, que é esse limiar de dor à pressão, e foi se avaliado apenas um lado dominante do participante. E para isso, ele fez essa avaliação por 3 vezes em cada músculo desse. Então, no músculo trapézio, no músculo deltoide, no músculo tibial anterior e nos músculos paravertebrais na parte inferior das costas. Toda essa avaliação também antes e após o exercício. Então, justamente esse cálculo de LDP se deu, como eu falei, se deu pela média, né, dos dois últimos valores, porque justamente houve 3 medições por ponto, né, justamente por essa utilização do algômetro. E é importante também lembrar que cada avaliação, né, cada medida do LDP se deu de uma para outra em um intervalo de 30 segundos, perdão, e o valor final foi calculado, então, pela média desses dois últimos valores. Já acerca da avaliação da hipogesia induzida pelo exercício, foi avaliado, então, repetindo esse mesmo teste das medidas de LDP, né, 3 medições por músculo, por ponto, após o teste do exercício na bicicleta ergométrica. Na verdade, a bicicleta ergométrica também tinha uma taxa constante, né, um ritmo constante ali para também manter a metodologia, a rigorosidade metodológica. E esse exercício, na verdade, é importante lembrar que, a fim de questões éticas e tudo, ele era interrompido, né, quando o participante atingia cerca de 75% da sua frequência cardíaca máxima, ou então ele relatava um nível de fadiga, de esforço, né, de 15 na escora Born, que é que é caracterizado como esforço atenuante. Então, uma hipogesia induzida por exercício positivo teria esse aumento do limiar de dor à pressão imediatamente após o exercício, ou seja, essa inibição, e haveria uma inibição da dor após o exercício, o que faz com que sentisse menos dor, sendo que seria, vamos falar assim, algo positivo, como ocorre na maioria da população saudável. Já essa hipoalgesia ausente ou com um valor negativo seria justamente essa ausência de analgesia ou pior, né, um aumento dessa sensibilidade após o exercício que seria totalmente ao efeito contrário ao que ocorre fisiologicamente. Acerca dos questionários, né, teve os questionários com informações sociodemográficas e contextuais, então, que avaliou algumas dimensões, principalmente dimensões subjetivas, como essas avaliações ligadas à dor de maneira subjetiva, então, a fadiga, as questões psicométricas, né, os fatores emocionais e cognitivos. Foi também avaliado a localização da dor, então foi utilizado um desenho corporal, tanto de frente quanto de costas, né? Esse desenho foi dividido em quadrantes. Então, cada indivíduo, cada paciente ou controle iria marcar, né, os pontos que ocorressem, que tivessem dor, e a frequência de cada ponto seria caracterizada por eles por
sempre, às vezes ou raramente. Acerca da classificação da dor, ela foi pontuada de 0 a 3, de modo que a pontuação 0 seria sem dor, então não teve dor em nenhum ponto. 1, essa dor seria localizada em algumas articulações. 2, essa dor seria em 1 a 2 quadrantes, né, ali do corpo, mais algumas regiões, mais as regiões axiais, com 5 ou mais locais nessas regiões. E a dor generalizada era quando atingisse 3 ou mais quadrantes, mais essas regiões axiais também com mais de 5 ou mais locais também de dor nessas regiões. É importante lembrar também que somente a dor relatada, a frequência da dor relatada como às vezes ou raramente, era considerada, né, justamente por esse aspecto da cronicidade da dor. Acerca da fadiga, foi utilizada uma escala pediátrica de qualidade de vida, né, principalmente o módulo da fadiga multidimensional, perdão, que fala sobre esse PEDSCale MFS, que vai avaliar 3 domínios principais da fadiga, né, que é a fadiga geral, que é justamente essa sensação geral de cansaço, essa falta de energia, né, dificuldade de manter as atividades físicas diárias. A fadiga do sono ou do repouso, que é quando não, essa sensação de não recuperar energia mesmo dormindo. E a fadiga cognitiva, que é muito prevalente, principalmente, e é mais facilmente avaliada, né, em adolescentes, que é essa fadiga de dificuldade de atenção, de dificuldade de memória, né, de concentração em relação ao cansaço. E essa escala vai pontuar ali de 0 na verdade, são perguntas, né, e frases que vão ser pontuadas de 0 a 4, sendo 0 nunca e 4 quase sempre. Na verdade, vai ocorrer uma inversão, né, uma modulação logarítmica ali que vai inverter essa pontuação dessa escala de 0 a 100, de modo que valores mais altos indica menos fadiga. Acerca dos fatores cognitivos e emocionais, foram utilizadas principalmente duas escalas, né, que é a escala de catastrofização da dor para crianças, que ela vai ser composta por 3 afirmações que começam quando eu sinto dor, acontece algo. Então, e existe essas subescalas, né, dentro dessa escala maior, que são os aspectos da ruminação, da amplificação e do desamparo. Então, a ruminação seria quando esse indivíduo fica preso à dor, a amplificação é quando ele exagera nas consequências da dor, e o desamparo é essa sensação de não conseguir lidar com a dor. A gente sabe que tudo isso é muito difícil de ser avaliado, porque, como eu falei anteriormente, essa dor é uma dor muito intrusiva, que carrega essa forte carga é, emocional. Então, é muito difícil para o avaliador, né, para o médico, fisioterapeuta, enfim, avaliar essa catastrofização, e também é muito difícil dizer isso para o paciente, até porque que é um sintoma muito pessoal, vamos dizer assim, né? Então, cada um sabe como lidar. O score dessa escala vai de 0 a 52, e quanto maior a pontuação, mais catastrofização. Além disso, foi utilizada também outra escala, como a escala hospitalar de ansiedade e depressão, que é a escala REDS, né, que tem 14 afirmações também, que é pontuada de 0 a 3, de modo que quanto mais alta é a pontuação, maior é o envolvimento emocional e maior a probabilidade, então, do desenvolvimento da ansiedade e da depressão. A gente sabe que a hipermobilidade articular, né, é um fator, vamos dizer assim, preditivo para o desenvolvimento de algumas, principalmente dessas doenças, né, de ansiedade e depressão, essas doenças psiquiátricas e psicológicas. Acerca da análise estatística, né, ele foi utilizado, então, a análise de potência, ele tinha a meta de ter 40 participantes por grupo, tanto no grupo controle quanto no grupo de TE e de CDH, mas na amostra final ele obteve 37, né, no grupo de casos, e 47 no grupo dos controles. Acerca da descrição dos dados, ele utilizou dados contínuos, ordinais, intervalo quartil e mediana, principalmente. Na modelagem estatística, ele fez algumas transformações, né, transformações de dados também, transformação logarítmica, sobretudo, para inverter alguns valores e permitir uma avaliação mais fácil da variável. Houve também comparações
intra e intergrupos de algumas variáveis, e as medidas de tamanho de efeito que foi utilizado também para indicar a relevância clínica dessa diferença. Agora nós vamos para os resultados do artigo que vamos dizer assim, uma das partes principais. Então aqui, né, então a gente vê toda aquela informação sociodemográfica, como eu já falei, então utilizou-se, então, começou, na verdade, né, com 176 participantes no total, né, convidados do grupo com CDH e com transtorno do espectro de mobilidade, e 111 do grupo controle, mas, como eu falei, a rigorosidade metodológica, então, alguns foram excluídos, né, outros não desistiram, outros não participaram, e chegaram, então, no final, 37 participantes. E no grupo controle, desses 111, chegaram no final 47, justamente por algumas exclusões, existências, enfim. Acerca da descrição dessa população e estudo, né, é importante lembrar que o grupo com transtorno do espectro de mobilidade e a CDH, ele tinha uma mediana mais, eram mais velhos, né, então essa mediana ali de 16,4 em comparação ao grupo controle, que tinha uma mediana de 15,3, bem como o score de Bento, né, obviamente seria maior também, né, no grupo com transtorno do espectro de mobilidade, e a CDH com um valor de 6, uma mediana de 6, já no grupo controle tinha uma mediana de 2 no score de Bento. Acerca da atividade física, né, que é algo fundamental nesse estudo, nesse artigo, é importante lembrar que a maior proporção da população dos indivíduos com TEA e CDH, eles não praticavam ou praticavam pouco, né, a atividade física de maneira planejada. Então, ali uma mediana de 10, de 28, na verdade, né, então, com até duas atividades físicas planejadas por semana. Já quando a gente vai para 3 ou mais atividades físicas planejadas por semana, a comparação intergrupos permite avaliar aqui uma mediana de apenas 9 no grupo no transtorno de espectro de mobilidade e a CDH, comparado com o grupo controle com 23. Então, a gente vê justamente essa limitação, né, principalmente devido à dor, na prática de exercícios físicos pelo grupo de casos. Acerca das características da dor da população em estudo, então, a gente vai ter que a duração da dor, né, a primeira forma de analisar, então, que demonstra principalmente a cronicidade. Então, 97% do grupo com transtorno de espectro de mobilidade e a CDH tinham essa dor por mais de 6 meses, né? E se a gente compara diretamente com o caso controle, apenas 17%. Então, é uma diferença muito grande que demonstra justamente essa cronicidade da dor presente na CDH e na TEA. Acerca da frequência da dor, a gente pode avaliar que cerca de o grupo controle, por exemplo, ele não apresentou, que não apresentador, foi 55%, isso, e algumas vezes por mês, cerca de 19%, 20%. Então, 75% tinha essa dor, não tinha dor, tinha dor de maneira esporádica. Já quando a gente vai avaliar o grupo com o transtorno do espectro de hipermobilidade e a CDH, cerca de 82% dos pacientes indicou dor várias vezes por semana, sendo 16%, e várias vezes por dia, ou seja, essa cronicidade ainda mais, essa frequência ainda mais persistente, mais presente, essa dor ainda mais intrusiva, né, que chegou ali a cerca de 68%, enquanto nenhum paciente, nenhum indivíduo de controle, né, uma pessoa saudável relatou dor várias vezes por dia ou várias vezes por semana. E acerca da localização da dor, né? Ali o grupo com CDH, então, apresentou também essa cerca de 82%, né, com essa dor de maneira difusa, vamos dizer assim, né, 22% de 1 a 2 quadrantes do corpo e mais de 5 locais nas regiões axiais e 60% com essa dor generalizada, ou seja, essa dor em 3 ou mais quadrantes.
enquanto também no grupo controle ninguém relatou essa dor, né? Então, essa dor difusa e generalizada também predominou no grupo com transtorno do espectro de hipermobilidade. Então, a gente pode avaliar que no grupo com CDH e com TE, a gente vai ter uma intensidade significativamente maior da dor, né, de moderada a intensa. A gente vai ter uma cronicidade, né, que é justamente essa duração crônica, essa alta frequência, essa dor persistente e essa distribuição de maneira difusa, generalizada, tornando-se então uma dor muito carregada emocionalmente, uma dor intrusiva. Acerca das medidas dos sinais de sensibilização central, a gente vai ter a hiperalgesia generalizada sendo avaliada principalmente pelos limiares de dores da pressão, né, que foram significativamente mais baixos no grupo com CDH. Então, em todos os músculos testados, né, que a gente pode observar, esse limiar de dor foi mais baixo, né, desde o músculo trapézio, tibial anterior, os músculos deltoide e a parte inferior das costas. Então, esse limiar de dor mais baixo vai significar uma hipersensibilidade, né, aos estímulos mecânicos, ou seja, necessário um menor estímulo para causar uma dor muito maior, o que indica aí justamente esse sinal de sensibilização central proposto pelos autores. E aqui nós temos a avaliação da hipoalgesia induzida por exercício, né? É importante lembrar que não houve, na avaliação, principalmente do exercício, não houve diferença significativa na frequência cardíaca ao final do teste de exercício, nem no score de Borg, que avalia ali a fadiga. Então, durante o exercício, os dois grupos, né, mantiveram essa, vamos dizer assim, uma proximidade, tanto da frequência cardíaca tanto quanto do score de Borg. Porém, os adolescentes com CDH e transtorno de espectro de probabilidade pedalaram por um tempo significativamente menor, sugerindo, então, uma menor tolerância ao esforço físico. Também, seguindo aí na hipogesia do exercício, a gente vai para a análise dos limiares de dores por pressão. Então, a gente pega aqui principalmente os limiares de dor após o exercício, que a gente ainda não fez a avaliação. A gente compara antes e após o exercício. A gente pode observar que o músculo trapézio houve um aumento pouco significativo, né? Não foi estatisticamente significativo, apenas de 0,2, mas houve um parcial enquadrado de 0,154, que não é significativamente estatístico, enquanto no tibial anterior a gente houve um aumento maior, né, de 3,32 para 4,85. E isso demonstra que essa hipoalgesia ela vai estar presente de maneira sobrepujante no músculo central do exercício. Porque a gente lembra que eles estavam realizando um teste de bicicleta ergométrica. Então, o músculo ali trabalhado era principalmente o tibial anterior. Já no músculo periférico, essa inibição, essa hipoalgesia foi menor, o que vai indicar justamente essa sensibilização central, né, que é esse defeito, né, essa falha no controle inibitório da dor de maneira principalmente periférica. Quando eu falo periférica, periférica em relação ao foco central do exercício. E se a gente comparar com o grupo controle, a gente vê um aumento ainda maior, né? Principalmente no tibial anterior, que saiu de 5,31 para 6,47. Se a gente fazer a comparação intergrupos, a gente vê justamente que essa hipoalgesia continua sendo maior no grupo controle em relação ao grupo com transtorno do espectro de mobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. E a gente também chega aos fatores cognitivos e emocionais, né? Então, esses adolescentes demonstraram principalmente o score significativamente maior, significativamente mais baixo, perdão, nas 3 dimensões da escala de fadiga, né? Então, tanto na fadiga geral, quanto na fadiga de sono-repouso, quanto na fadiga cognitiva, né? E isso indicou ali uma maior percepção do cansaço físico e mental, que possivelmente, mas a gente não pode afirmar por causa da causalidade reversa, mas possivelmente vai estar relacionado a essa dor crônica, né? Essa dor intrusiva. Em relação à catastrofização da dor, né? O PSC
foi significativamente mais alto no grupo com TEA e com CDH, então pensamentos catastróficos ali em relação à dor estiveram mais presentes nas crianças e nos adolescentes com a síndrome, realizando então, que pode relacionar também à amplificação, né, dessa percepção dolorosa, principalmente via aumento da atividade nociceptiva central. E na avaliação da depressão e ansiedade, pela escala RAD, também demonstrou-se mais elevados no grupo com TEA e com SEDH, né? Então, esses fatores, infelizmente, são perpetuadores dessa dor crônica, que vai reduzir justamente esse mecanismo inibitório de dor, né? Como a hipogesia induzida por exercício. E é importante trazer esses fatores cognitivos e emocionais, porque justamente como eu falei anteriormente, é um ciclo de retroalimentação, né? Quanto mais dor, mais ansiedade e catastrofização, mais sensibilização central e mais dor. Então esse ciclo fica se retroalimentando e se perpetuando, que vai gerar justamente essa cronicidade. E nós vamos partir agora então para a discussão do artigo. A discussão do artigo justamente ele vai debater, né, esses resultados, né? Então, ele vai fazer a demonstração dessa hiperalgesia generalizada, que é justamente uma indicação da sensibilização central. Então, os limiares de dor, a pressão, foi mais baixo na comparação entre os grupos, né, saudáveis e com CIH, foi mais baixo no grupo com CIH, o que vai indicar essa hiperalgesia difusa e também na diferença intergrupo, principalmente nos fatores cognitivos e emocionais, na fadiga e na dor, né? Foi mostrado que o grupo com a fadiga, com TEA e com CDH, teve esses fatores de maneiras mais carregadas, teve um pior desempenho nos questionários e nos scores psicométricos. Bem como demonstra, né, essa hipersensibilidade generalizada, justamente por essa diminuição do limiar de dor-pressão vai permitir que uma menor quantidade de estímulo mecânico, principalmente, cause uma dor muito maior. E isso impacta, sobretudo, nessa nova abordagem diagnóstica nos cuidados pediátricos, né? Então, como eu falei anteriormente, se uma criança, um adolescente, está com dor persistente, uma dor crônica, e tem-se o mito da famosa dor do crescimento, é necessário avaliar de maneira mais complexa, porque não pode não ser, né, apenas uma dor do crescimento, justamente pode ser algum fator de sensibilização central envolvido nisso, o que induz a necessidade de uma intervenção precoce, que vai justamente fazer uma modificação no estilo de vida desses jovens, desses adolescentes, né, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida e uma qualidade de vida mais duradoura. E acerca da hipogesia induzida por exercício, então o efeito inibidor da dor, né, ele foi menor no membro em exercício na comparação ali do grupo CDH com o grupo controle, bem como no músculo remoto, né, que é o músculo trapézio, não foi encontrada ali uma diferença significativa estatisticamente, e a hipótese dos autores é justamente dessa dor generalizada, que é o principal fator por trás dessa redução, dessa hipogesia. A gente vai ter o predomínio ali dessa dor nociplástica, né, que é uma dor que não é apenas consequência do dano tecidual periférico, mas de alterações na forma como o sistema nervoso central vai processar esses estímulos e como o corpo vai interpretar os estímulos não nocivos ou levemente nocivos, né, como dolorosos, bem como também influência dos fatores emocionais e de fadiga e cognitivos. Justamente falando deles, né, a fadiga, então a fadiga teve no grupo com CDH e com o transtorno do espectro de hipermobilidade, foi significativamente maior, né, quando comparado ao grupo controle, e esses dados estão alinhados com pesquisas anteriores também tragas pelos autores deste artigo, né? Eles acabaram também confirmando essa hipótese da fadiga ser maior no grupo com CDH. Porém, é importante determinar que essa relação temporal entre dor e fadiga, ou seja, essa causalidade, ela não pode ser determinada, né? Justamente por ser
Ali, um estudo não pode afirmar se a dor causa fadiga ou a fadiga causa a dor. Então, essa relação temporal, essa causalidade, infelizmente, não pode ser determinada. É importante trazer também, né, o papel dessa fadiga para esse jovem, né? Essa fadiga, ela vai afetar principalmente a participação social, né, as atividades escolares, as atividades físicas, que também foi um centro do estudo, né? Foi uma variável analisada. Essa fadiga vai impactar, infelizmente, negativamente todos esses fatores, afetando nessa qualidade de vida deste indivíduo. Acerca da sensibilização emocional cognitiva, né? Que é uma hipótese, né? Uma possível sensibilização emocional e cognitiva, que é justamente quando esses adolescentes sadianos vão ter essa maior vulnerabilidade em relação à dor, quando comparado, claro, ao grupo controle saudável. Então, nesse estudo, esse grupo pontuou síndromes mais altos, né, em pensamentos catastróficos sobre a dor, ansiedade, depressão, enfim, naqueles scores que nós já vimos, em comparação ao grupo controle, e tem aí essa possibilidade da sensibilização cognitiva e emocional, que também é uma hipótese trazida pelos autores do artigo. E justamente esses indicadores, né, de sensibilização central, que é aumento de sensibilidade generalizada à dor e essa redução do efeito inibitório do exercício que já discuti. E aí, chegando no final, né, ele traz os principais pontos fortes e limitações do artigo. Né? O ponto forte que ele traz é o tamanho amostral relativamente grande. Quando a gente pensa, principalmente no estudo pediátrico, de indivíduos com CDH e transtorno de espectro de probabilidade, é muito raro achar algum estudo. Então, quando ele tinha a meta de fazer 40 participantes por grupo, né? Mas, infelizmente, não chegou nessa meta, principalmente em relação aos indivíduos com CDH e com transtorno do espectro de mobilidade. Diante de todas as limitações, como a gente já sabe, principalmente por ser uma doença subdiagnosticada, enfim, mas ele considerou esse tamanho amostral grande. Além disso, a homogeneidade diagnóstica, como eu falei, essa rigorosidade metodológica que ele fez, essa confirmação diagnóstica, né, teve um passo ali na avaliação que foi justamente para isso, que tinha um médico destinado a fazer essa homogeneidade, tanto que alguns casos foram excluídos por não atender os critérios diagnósticos. Então, essa homogeneidade diagnóstica de que todos ali tinham ou a síndrome de Ehlers múltipla hipermóvel ou o transtorno do espectro de hipermobilidade, possibilitou que, de fato, esse artigo tivesse uma validade ainda maior. Além disso, o uso de múltiplas medidas integradas, né? Então, como a gente pôde avaliar aqui, ele utilizou desde dados musculoesqueléticos, vamos dizer assim, né, dos lineares de pressão, bem como dos dados psicométricos, né? Então, a avaliação de ansiedade e de depressão, da catastrofização, em relação ao músculo esquelético também da fadiga, do scoreboard ali, da avaliação da frequência cardíaca, todas essas múltiplas medidas acabam fortalecendo o artigo e trazendo algumas evidências e pistas para os autores. E os procedimentos padronizados, né? Então, a sessão de avaliação única, os mesmos procedimentos realizados, a mesma sequência para todos os participantes, para todos os mais de 70 participantes, mais de 80 participantes, né, da pesquisa, possibilitou que esses procedimentos tivessem ali um final, um final conclusivo maior. Também ele traz essas limitações, como eu falei, o tamanho da amostra aquém do esperado, né? Ele pretendia trazer ali 40 pessoas por grupo, né? Tanto no caso como no controle, infelizmente não chegou nessa meta. Também a diferença de idade entre os grupos, né? O grupo com CDH e o com o T era mais velho, então ali poderia ter alguns fatores também em relação à dor, né, por ser um mais velho, e o grupo controle não totalmente assintomático, né, então alguns ali, como a gente pode ver, relataram dor, mesmo que de maneira esporádica, o que é comum, mas também pode ter suprimido algumas diferenças mais sutis, né, alguns erros mais sutis que podem ter passado despercebidos pelos autores, pelos pesquisadores. E por ser um desenho transversal, né, que é um retrato do momento,
e não vai permitir justamente aquela causalidade que eu falei anteriormente, por exemplo, entre fadiga e dor. O que causa o que, né? Se a dor causa a fadiga causa dor, infelizmente, essa causalidade não pode ser determinada. E aqui nós partimos, então, para a conclusão do artigo, né? Então, eles concluem, né, os autores concluem afirmando que os adolescentes com o transtorno do espectro de hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hemófilo apresentaram sinais consistentes de sensibilização central, né? Então, alguns pontos, como essa hiperagesia generalizada, a, a hipoagesia, né, induzida por exercício, reduzida, a fadiga mais intensa, os scores mais elevados, tudo isso vai permitir a lei sinais de sensibilização central. Além disso, as avaliações clínicas devem ir além da população e do tecido conjuntivo, né, incluindo desde teste de sensibilidade e a triagem psicológica, como foi possível avaliar justamente essa ligação íntima entre os fatores cognitivos e emocionais e essa dor crônica, né, essa dor intrusiva. Além disso, ele afirma que essas intervenções devem ser multidisciplinares, então deve contar com a participação de médicos, terapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, toda a equipe multidisciplinar e multiprofissional deve estar envolvida no cuidado com esses pacientes. Ele também traz o cuidado que é preciso ter, né, que é essa cautela na generalização. Então, por ser um estudo, infelizmente, restrito, né, pequeno, então é cuidado, porque não pode ser que não demonstre todos os fatores, né, todas as variáveis presentes na sociedade, que não seja ali uma amostra significativa da sociedade, principalmente por ter sido na Europa, que cada país ali vai ter a sua especificidade, seus modos de vida, tudo isso. E sugere, então, cara, que futuros estudos investiguem se a hipogesia induzida por exercício ela se manifesta de forma diferente em adolescentes com dor crônica generalizada e a dor localizada. Então, ele deixa essa ponta e abre essa porta para que futuros estudos investiguem justamente isso, né? Porque, como a gente pode ver, existe uma diferença no músculo ali remoto e no músculo central do exercício, em relação a essa analgesia, essa hipoalgesia. Então, aqui as referências bibliográficas do artigo, né? A referência do artigo. E obrigado. Ok, pessoal. Parabéns, João, pela apresentação. Antes de finalizarmos e termos algumas perguntas, eu queria fazer algumas considerações sobre o estudo, tá? Primeiro de tudo, informar que um trabalho científico tem toda a sua vantagem, né? Tem muitas coisas importantes a serem faladas de forma positiva sobre o trabalho. É difícil produzir esse tipo de trabalho observacional, né? Com população, com comparação. Então, tudo que eu vou falar aqui agora não tira nada da validade do estudo. Inclusive, eu vou comentar da validade no sentido de explorar isso para a nossa realidade clínica, tá? O próprio autor, ele foi verdadeiro, né? Os autores, especificamente, foram super verdadeiros nesse aspecto de colocados o que a gente chama, né, de verdade científica, né? No final, lá da discussão, da conclusão, eles colocam os pontos positivos e negativos, ou limitações do próprio estudo. E aí, independente disso, próximas pessoas que vierem a pesquisar qualquer coisa relacionada a esse aspecto, devem se atentar às limitações que foram selecionadas por esses autores para não cometer as mesmas limitações ou buscar sanar as limitações. De qualquer forma, o trabalho trata de vários tópicos ao mesmo tempo importantes. Em relação à dor crônica, então tem dor crônica como um aspecto, tem o critério de atividade física, né, que é a dor pós-atividade física como critério, o critério de adolescência, e tudo isso dentro do contexto de catastrofização, fadiga, pós-exercício especificamente, e dentro desse aspecto da sensibilização central, dentro do aspecto também de cognição, ansiedade, depressão. E aí, quando o autor ele abre muitas frentes numa pesquisa, naturalmente os pesquisadores das áreas vão falar: faltou aquilo, faltou aquilo, faltou aquilo. Faltam coisas. Faltam coisas que não retiram o valor do trabalho.
mas que próximas pesquisas devem se atentar. Por exemplo, eu quero avaliar catastrofização e ansiedade e depressão. Concordo, são tópicos importantes dentro de entender o que é, né, dor crônica, mas para que eu tenha certeza desses aspectos, falta avaliar os estados de sistema nervoso autônomo, que é a desautonomia, a provável desautonomia. Ele cita isso no estudo, né? Variabilidade de frequência cardíaca. Até porque puxaria o gancho para a fadiga. Então, falar de fadiga sem falar de variabilidade de frequência cardíaca e tentar correlacionar as coisas, talvez não funcione tanto. Então, trabalhar com associações não tem um peso tão forte como trabalhar com correlações, dentro até mesmo de estatística, tá? Mas esse não é o maior das dificuldades desse estudo, né? Porque ele mesmo cita como uma possibilidade. A maior dificuldade desse estudo, dentro da área da clínica da dor, é que ele resume sensibilização central ao uso de um instrumento específico, que é o limiar de dor pressão, que é a algometria. A algometria é um teste de avaliação pressórica, onde você define o limiar de dor pressão a um toque específico em algumas regiões, como foi apresentado pelo João aí na questão do artigo. Ok. Contudo, clinicamente falando, isso é maravilhoso. Esse artigo traz uma coisa importantíssima, que é a limiar de dor pressão, porque é um recurso barato e é um instrumento fácil de ser aplicado. Porém, o correto para avaliar a sensibilização central dentro de um contexto teórico que foi apresentado pelo artigo sobre vias descendentes da dor e controle da via descendente da dor, deveria ser feito o teste de coeficiente de sensibilização, que é o QST, tá? Então, o QST é uma bateria de exames. Quem vier fazer trabalho com clínica da dor tem que se preocupar com isso. O limiar de dor pressão, que é a algometria, é um dos testes, que é o teste mecânico. Faltou o teste vibratório e faltou o teste térmico. Então, falta esse contexto. Normalmente, o teste mecânico ele está dividido em dois. É o teste mecânico de pressão e o teste mecânico de toque, que é feito com estesiômetro, que são monofilamentos, né? São fios bem fininhos que a gente vai tocando no indivíduo para identificar se existe percepção, né, do toque e a correlação, né, no caso, a avaliação de pressão, de limiar de dor pressão e de estesiometria vai dizer se a pessoa tem, por exemplo, insuficiência de disfunções, no caso, né? Das questões sensoriais descendentes ou não, e se é da questão protetora ou não, porque tem a ver com sensação de somação temporal do estímulo ou não. Então, esse é o mecânico. O vibratório é um aparelho que você vai vibrar em hertz e vai identificar qual hertz a pessoa consegue perceber e, consequentemente, definir que aquilo não é mais uma sensação vibratória e passou a ser dor. E o teste térmico, né, que pode ser com o mesmo aparelho vibratório, que tem uma frequência, né, que você vai modificar, ele pode ficar quente e frio, ou você pega tubo de ensaio para fazer o teste. Então, o QST é o teste mais correto para avaliar disfunções desse nível neuronal, né, de correlação com dor crônica, que é a sensibilização central. Porque dor crônica, ela pode não ser dor nociplástica, ela é dor crônica, né? Porque tem uma questão aí temporal da dor crônica, que são 3 meses de dor. Mas para você avaliar uma sensibilização central, você tem que fazer o teste de coeficiente de sensibilização central, tá? Então, só para deixar claro que o estudo não foi objetivo, a gente não sabe quais são os recursos dessas pessoas, mas não pode simplificar a sensibilização central apenas ao teste linear de dor pressão. Ele é muito bom, clinicamente ele é maravilhoso, mas poderia ser algo a mais. Então, quem vier fazer trabalhos nessa linha, pense em mais distribuições. Mas aí eu vou agora falar da coisa mais importante do estudo, que é conseguir trazer mais dados sobre o perfil da adolescência. Muitas adolescentes sofrem com uma coisa chamada dor do crescimento, tá? A dor do crescimento é algo que as pessoas não entendem. Se é verdade, se é mentira. E até conversando com o João nas nossas observações, até para a gente pensar na publicação que está feita pelo grupo, a gente pensou assim: será que a gente deve falar também das outras questões clínicas que as pessoas confundem com dor do crescimento, que são a artrite juvenil idiopática e a própria dor do crescimento relacionada às questões hormonais? Porque isso pode ser confundidor exatamente para uma percepção de sensibilização central e dor crônica na pessoa portadora da sede. E talvez o artigo não tenha trazido nesse aspecto, mas por ter feito correlação entre duas populações, poderia ter explorado um pouquinho mais a condição para que a clínica se apropriasse desse aspecto. Mas foi interessante mostrar que existe isso. Além disso,
Quem aqui pratica atividade física sabe que quando a gente faz uma atividade física, a nossa dor muscular, ela é uma chamada dor muscular tardia. E aí também caberia ao estudo falar um pouco mais sobre esse aspecto. Então, quem vier a falar lá na frente sobre dor na pessoa com SED pós-atividade física, deve se atentar a essa condição, que é toda atividade física, a depender do que for feito, se um treino de força, potência ou resistência, pode causar a famosa dor muscular tardia. Isso vai deferir, né? Vai ter diferença sobre alimentação, hidratação, sono, tempo de treino, até uso de cafeína, por exemplo. Mas existe a dor muscular tardia. O caso é diferente em quem tem SED, e por que é diferente? E aí ele foi por um caminho de avaliação da dor crônica, que não está errado, mas ele poderia ter trabalhado com outros aspectos das disfunções dos sistemas. A falta de uma proteína estrutural ou a alteração da proteína estrutural pode interferir diretamente no perfil inflamatório dos tecidos, que é todo o processo de atividade física gera processo inflamatório. Essa inflamação ela é a mais em quem tem SED, por isso ela soma no efeito somatório para a cronificação do contexto dor. Tá? Então, só para vocês se entenderem o contexto geral na pessoa com SED. Ok? João, tem alguma outra coisa que você observou que pode ser comentada também? Tá tranquilo? Não, acho que é justamente isso mesmo, as limitações. Ele fala das limitações dele, mas óbvio que existem outras limitações, mas também ele deixa justamente no finalzinho justamente essa porta aberta para que novos estudos surjam, porque, como você falou, é um estudo muito amplo, né, que trabalha com várias frentes, então é necessário estudos mais específicos, vamos dizer assim, para fazer a avaliação dessas causalidades, essas possíveis causalidades, né, nessa relação, principalmente nessa relação temporal. Ok, joia. Então, pessoal, vamos agora, né? A professora Astia tem alguma pergunta, levantou a mão, e mais pessoas tenham perguntas, podem começar. Oi, queridos. Parabéns pela escolha do artigo e pela apresentação, foi ótima, João. Eu tenho uma pergunta e umas considerações, aliás, mais de uma pergunta e considerações. E uma a consideração, vou falar logo de cara, é, eu não me atentei a isso, é uma pergunta. Quanto tempo após o exercício era feita a avaliação de dor? Ele coloca, né, João? Ele não tem tempo, mas Não, acho que ele assim, não 24 coloca. horas depois foi aplicado o questionário, não é isso? É. Foi 24 Se não me engano, horas? 24 24 horas depois. Aqui é correto. É correto avaliar Sim, 24 horas sim, depois da sim, atividade física. Mas ele não exatamente. deixa claro, por exemplo. Outro ponto seria maravilhoso se ele tivesse feito limiar de dor à pressão pós-atividade física, 24 horas depois e 40 horas depois. Mas eu imagino Isso, que seja tão complexo fazer trabalho nessa coisa de várias avaliações, né? Mas seria lindo se porque foi o que eu tivesse imaginei. a longo prazo. Obviamente, todo artigo que eu assisto aqui, né, todo trabalho que eu assisto, a gente vai se identificando com algumas coisas. E recentemente, até eu ser expulsa da academia, o que estava acontecendo era isso. Mesmo com a hérnia, eu estava indo para academia fazendo exercício sentado, e aí, obviamente, ele tentou fazer algumas coisas com a perna, aí foi piorando a dor relacionada à lombar, e aí eu comecei a fazer muito exercício para o braço. E lá eu fazia tudo e ficava de boa. E este eu acho que é um dos maiores problemas de quem tem sede. Essa dor, ela demora muito a aparecer. E exatamente como você disse, às vezes é 24 horas, se for um negócio bem agressivo, às vezes são 48 horas depois. Eu vou à academia num dia de manhã, no dia seguinte de manhã não acontece nada, de noite também não. Quando chega no terceiro dia, quer dizer, no segundo dia, né? Terceiro. No terceiro dia, eu vou fazer um movimento, eu digo, ai, e aí eu percebo aquela dor muscular do exercício. Isso no que se refere à dor muscular. Esse algômetro aí, assim, achei interessante do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de paciente, achei horroroso. Porque imagina, você já está com dor, alguém vai lhe provocar a dor, né? Mas eu ainda fiquei meio sem entender. É um aparelho, até peguei aqui para ver como é que é. Ele vai fazendo Eu tenho, pressão. Você tem? Ótimo. Eu já ia sugerir. só Falei, não se não tenho tem, como mostrar aqui agora no meu carro. Ele é um aparelho, como aquele é? aparelho que a gente usa para medir peso de comparação horrorosa. Ele vai conseguir ver o dele
tração, né? O peso da mala é uma tração. O caso desse é o oposto, é uma compressão. Então, você coloca no ponto e faz uma compressão. Você tem a opção de colocar numa função onde a pessoa vai falar, ó, eu estou te pressionando. Quando deixar de passar a ser dor, não fala. Então, quando a pessoa fala, aí eu tiro a pressão e o leitor vai dizer qual foi em libra ou em quilograma a força. O mais a correta é quilograma foi recebido. E ainda aquela tabela do coeficiente de dor, né? A gente vai identificar qual o limiar de dor daquela pessoa. Musculatura muito pequena, abaixo de 2 kg força, essa função. Musculaturas maiores, abaixo de 4 e algumas abaixo de 6, já são. A gente fala, tem alteração da pressão. Tem pessoas que têm tanta alteração do limiar que já não conseguem nem ver pressão, que é aquela coisa mais superficial que a gente chama de alodinha. Então, nem tocou, então colocou muito superficial, fez uma leitura muito abaixo de 0,5 kg força, é classificado como alodinha. Aí é uma... É isso. A dor, o valor encontrado, quanto maior, maior o limiar à dor, né? Porque eu entendo que quanto mais É pressão, isso. né? Então, quem dá um valor muito baixo está muito sensível, quem dá um valor muito alto está menos sensível. Isso. Mas a outra pergunta também sobre método. No músculo trapézio, que lugar? Vai fazendo nele todo? Tá, é Porque sempre no ventre, aí é outra corre sempre o questão. tendão. É onde? Próximo ao tendão? É sempre no ventre muscular. É sempre no ventre ou no terço médio da musculatura. Nunca no tendão. Porque se for, não tem a leitura de limiar da pressão do tendão. Tem como não ser no osso. Então, inclusive, hoje, nem no, a gente tem que deixar bem claro onde foi feita para a ergometria, o método correto é no ventre do músculo. Mas se você for avaliar várias características de muscular, se é dor ligamentar, se é dor tendão, se é dor óssea, tem métodos diferentes. Então, por exemplo, você não tem que colocar um músculo em tensão, tem que colocar um músculo em tensão. Se é no ligamento, tem que colocar a articulação em máxima mobilidade. Se é no osso, eu tenho que colocar na posição de conforto articular. Então, tem algumas regrinhas que não Só um for para minutinho. músculos. Eu não sei se é só comigo, mas está picotando muito, está difícil de entender. Acho que a sua internet O está áudio está ruim, eu acho que está falhando. bem picotado. Aí Posso quando você fala repetir. mais, sai tudo picotado. Eu estou aqui fazendo uma Vou falar força, não sei se mais. é só para mim ou é para É, todo mundo? sei para todo mundo, gente. Fala aí. Não, tá picotando, Se sim. eu, fa... Hum. tá. Se eu falar mais devagar, adianta? Agora tá bem. É, agora tá bem. Então, o que eu falei foi isso. O método para dor, para avaliar músculo, é sempre no ventre. Aí tem outros métodos. Se for para tendão, coloca o músculo em tensão. Se for para ligamento, coloca a articulação na maior extensibilidade, né? No ponto de maior tensão do ligamento. Se Hum. for para osso, coloca a articulação próxima em conforto. Então, tem algumas regrinhas. Não, porque eu pensei assim, questão de músculo. Há músculos menores, há músculos muito extensos. E aí, de novo, É, aplicando a minha prática. Às vezes eu tenho dor num ponto específico. Então, se você chegar com esse negócio num músculo grande assim e chegar aqui nessa ponta, e for esse aqui o local de teste, eu vou dar um limiar legal, assim, normal, vamos dizer legal. assim. Mas vai ter um ponto, que é o que a gente fala de nó. E isso é muito comum, né? Aí, Quando a gente passa a mão, a gente sente o nó. Aí, às vezes, é assim, de você encostar o dedo de uai. É aquela coisa assim, que hum, a pessoa vai passando a mão, onde é que dói? Aí você fala, não, não é aí, aí, ai, 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 é aí, né? Então, quanto aí seria uma menor. outra coisa, que não foi o objetivo desse estudo, mas eu também acredito que no futuro seja algo interessante. Então, toda dor muscular tardia envolve um processo inflamatório. Existem pontos do músculo que podem sofrer mais desse processo inflamatório, que são exatamente as placas motoras, que podem formar exatamente esses pontos de tensão. Um ponto de tensão, ele pode doer localmente, ele pode doer espalhando ou ele pode doer à distância, que é a forma que a gente avalia hoje dor muscular. E a gente tem que pressionar essa dor em um limiar, né, que é de 1 kg a força, durante 5 segundos. Aí é outro método. Então, quando a gente pressiona, a gente vai identificar se é dor miofascial local, se é dor miofascial com espalhamento,
ou se é dor miofacial referida, dor referida, que são chamados famosos pontos gatilhos, né? E Uhum. para isso, ou se faz esse método clínico que eu estou narrando agora, ou se usa também a termografia, que é uma fotografia do corpo, termográfica. Ele não é o melhor instrumento, mas ele tem sido bastante aproveitado para dor do tipo referida e para dor muscular, né? Porque a gente sabe que existem muitas variáveis de controle para tirar foto da pele de alguém, mas pode ser uma coisa piora, tem muito estudo já sendo feito com isso. Se a pessoa tiver de protetor, se a pessoa tiver coçado a região, se a pessoa tiver com uma roupa diferente, porque não pode fazer com roupa, até a roupa encostando muito tempo na área muda a temperatura local. Então tem uns cuidados para fazer a termografia. Mas é um trabalho interessante, né? Avaliar por termografia onde acontecem esses pontos de maior dor nessa pessoa, porque é uma referência de quem sofre com a condição, né? A dor não é generalizada às vezes, a dor é local. E esse local faz sentido para a dor referida, porque tem uma questão aí de inervação, ou é somente uma dor local baseada na característica do músculo que eu exercitei? São outras perguntas que esse artigo não tinha objetivo, mas E que a gente vai. pode no futuro pensar, sim. Não, não só a questão nervosa, mas a biomecânica particular de cada um, né? Então, assim, o movimento que eu faço, a amplitude que eu faço, a distribuição muscular, tendão, etc., aqui, minha, de um outro sediano, uma outra pessoa com sede, não obrigatoriamente é igual. Eu posso ter amplitude um pouquinho maior e exagerar mais aqui, no, sei lá, na região do ombro, que vai acabar refletindo para o pescoço. Então, nós, duas pessoas fazem o mesmo exercício e eu vou ficar de pescoço duro amanhã e o outro sujeito vai ficar com dor até aqui. Enquanto a maioria da população que não é sediana vai ter dor onde deveria, que era o objetivo, sei lá, de levantar o peso assim, no bíceps. Entende? Então, assim, eu Aí vejo. só fazendo comparação, porque pode acontecer também por erro biomecânico, né? Então, se a pessoa tem padrão respiratório ou erro biomecânico diferente. Então, isso é uma parte boa desse artigo, é comparação, Uhum. né? E isso é interessante, né? Ele faz comparação com população não sintomática ou não sediana. Então, isso é interessante a gente colocar como ponto positivo do estudo e que a gente possa pensar no futuro em coisas próximas, né? Mas sim, Aí biomecânica, método de análise, tudo isso interfere. era outra pergunta que eu ia fazer, que também vem de uma experiência minha, e pela resposta desse físio, eu estava fazendo físio agora para as mãos. Esse rapaz é um rapaz bem jovem, ele tem 28 anos, fisioterapeuta. Quando eu vi a carinha dele, achei que ele tinha 20, quase saí correndo, mas Aí eu sofro com isso até hoje, né? deixa, não, mas você já passou muito dos Chato. 28, né, benzinho? Ai, ai. Mas enfim. E uma coisa que me chamou a atenção é que aí eu acho que talvez, não sei se isso já é usado dessa forma, mas eu vi, até ele sendo novo, ele já tinha percebido isso. Uma das coisas que ele fez ultrassom e fez o TENS. O TENS, para quem não sabe, é um treco elétrico. Explica aí o que que é TENS, vai, para não falar que é Ah, treco elétrico. gente, TENS é um tipo de corrente elétrica analgésica. Quer dizer, fundamentalmente analgésica, mas tem outras funções. É uma corrente que a gente faz baseado na teoria das comportas, né? A gente consegue colocar um padrão de eletricidade com frequência, largura de pulso, intensidade específica, e ela consegue chegar primeiro numa região medular do que o estímulo doloroso. Então, ela meio que suprime a dor, a depender do tipo que você faz por algum período, durante a sessão, um pouco mais. Então, é um aparelho que pode ser utilizado para dor. É isso, para analgesia, ok? Ele não é um instrumento diagnóstico, ele é para analgesia, correto? Pronto, eu já tinha usado esse TENS, faço fisioterapia a vida inteira, em outras situações. Agora, ele usou principalmente para as mãos, mas como para variar, eu tenho dor no pescoço, dor no ombro, dor aqui, nananã, no joelho, etc. Ele botou em outros lugares. Eu não estava fazendo uso, como todo mundo se lembra aqui, eu tenho dois problemas separados. Um, já sabes o que é uma hérnia extrusada entre L4 e L5, pressionando um nervo. Então, essa é uma dor causada por pressão do nervo, que dá perda de sensibilidade, dá dor que vai se espalhando desde o quadril até o tornozelo, numa região muito específica. E tem a dor generalizada, que não sabemos ainda o que é, agora saíram os marcadores reumatológicos, a gente vai ver, são coisas diferentes. Eu estava fazendo fisioterapia para as mãos, para mão, punho e tal, que era a coisa que estava ruim.
É, esse TENS, ele funciona com umas coisas autocolantes, assim, que transmite a tensão elétrica, né? E aí coloca no lugar que é, passa uma fita, e aí ele vai modulando a intensidade, a quantidade a voltagem, né? É voltagem ou amperagem? Voltagem, né? É intensidade mesmo, voltagem. Voltagem, que vai colocar. Aí o que ocorre? Para as mãos, aqui na região que estava afetada, essa voltagem estava na média, todos os dias que eu fiz 10 sessões, em torno de 25. Como eu tive alguns dores no ombro, que aí, como eu disse, aí pega o pescoço, eu fiquei com o pescoço travado, ele também fez no pescoço. No pescoço, em 10 eu já sentia forte e aí parava por aí, porque eles fazem isso, não é o primeiro fisioterapeuta que é assim, ele vai aumentando a intensidade de acordo com a sua sensibilidade, ainda diz. Tá bom? Eu digo, não, bom nunca vai estar, porque tomar choque é horrível. Mas tá suportável. Então a gente vai, na verdade, eu falei, aprenda comigo. Você fala assim, está suportável? Porque aí você vai até o suportável, às vezes até um pouquinho mais. Então no pescoço já deu diferença. O que para mim, já de cara, já indicou. As mãos estão mais inflamadas, é mais na região de tendão, aqui é mais muscular, talvez seja essa a diferença. O que me chamou muito a atenção foi um dia que eu estava mais atacada da minha dor da lombar, que é relacionada à hérnia, que é relacionada ao nervo, que inerva toda essa região aí da perna esquerda, a partir do quadril, da parte lombar, que eu falei assim, hoje tá ruim aqui na lateral da perna esquerda, hoje tá ruim, tá doendo um pouco mais, você não bota esse tens aí também? Ele falou, tá bom, e aí ele botou, e aí eu tô vendo, porque o aparelho que ele aperta faz assim, tuc, 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 faz um barulhinho assim quando ele aperta. Aí eu tô vendo, ele tuc, 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 tuc. E o outro ele dava, sei lá, uns 5 toques, e eu já, tá bom, tá bom. E ele não parava, mas ele tá sentindo? E eu não senti. E ele foi a 120 volts e eu não senti. Aí quando ele falou assim, eu falei, tá quanto isso aí? Aí ele falou 120. Bom, 25 na mão, 10 no pescoço, tá 120 ali. Eu falei, mais um pouco vai torrar a minha perna e não vai me dar analgesia. Entendi. Aí eu falei para ele, falei, olha, acho que de repente não vai funcionar, né? Porque o nervo obviamente o nervo não tá funcionando, não tá passando corrente, sei lá o que de acho que é. Ele é melhor tirar. Ele tirou, não fez mais, aí fez outras coisas lá. Aí minha pergunta era essa: será que você não pode usar o TENS também como ferramenta diagnóstica? Por quê? Aí vem de novo a pergunta. A falta de condução, de sensibilidade de condução elétrica, não me diz mais sobre o que é comprometimento nervoso e o que facial, muscular, etc., sem diretamente relação com o nervoso, ou não? Estou falando besteira. Vamos lá. Então, a resposta tem duas partes aí. Então, o TENS, o aparelho TNS, né, estimulação analgésica, ele não é diagnóstico. E o que é que aconteceu Não, não contigo? é, mas poderia Cada... ser para você Ah, fazer, não poderia. entendeu? Não poderia. Não poderia. Então, assim, o TENS ele não consegue ser diagnóstico, porque ele passa a corrente de qualquer forma, ele não vai fazer diagnóstico, tem outro aparelho para isso. Então, o que é que aconteceu com o professor Astria? Na mão é mais superficial os nervos, né? E na região do tronco ali, da região daqui também é mais superficial. E na região de membro inferior e coxa, o ciático ele é mais profundo. Então, provavelmente demora mais para conseguir chegar no limiar específico. Fora que pele, osso, pelo, tecido adiposo e o modo que é colocado o tênis, tanto da forma que coloca o eletrodo colado, como da modalidade que coloca, porque são 6 modalidades, interferem em como você vai ter que apertar até a pessoa sentir alguma coisa. E para cada tratamento tem uma forma diferente. Ou você quer sentir o limiar sensorial ou o limiar de tolerância. Então depende também do modo que ele fez. Então por isso que você percebeu assim, aqui foi rápido, aqui mais rápido, lá foi difícil. Então aí você vai para esse lugar do diagnóstico. E sim, existe um aparelho que não se usa mais, chamado eletrodiagnóstico. Então, quando a gente estuda eletroterapia na fisioterapia, a gente pensa em alguns aspectos, que são reobase e cronaxia. São nomes específicos de como a pele recebe eletricidade. É como se fosse assim.
reobase, o quanto que o tecido vai receber aquela eletricidade. Cronaxia, o quanto que ele vai responder para deflagrar o sintoma, a sensação térmica, a sensação elétrica. E aí esse aparelho antigamente fazia isso, a gente colocava na região e avaliava reobase e cronaxia, para definir depois qual era a corrente certa para a pessoa e a voltagem certa para a pessoa. Hoje a gente tem aparelhos muito mais avançados que a gente pode ir modulando até a pessoa encontrar. Então, por isso que não tem mais esse aparelho. Porque antigamente você não tinha como ir modulando até achar, você tinha que colocar. Deixa eu só Agora, dar uma como você pode ir informação. mexendo como se fosse um volume, acha. Deixa eu só dar uma informação que é importante para o seu raciocínio. Sim. Exatamente no mesmo local onde ele botou o TENS, eu já fiz anteriormente a aplicação de TENS. Por quê? É a mesma região, esse lado esquerdo, foi onde eu quebrei eu fissurei o maléolo em 2011 e fiquei com ele engessado. Blá, blá, blá. Aí, como eu fiquei muito tempo com a perna parada, tipo uns 3 meses, depois eu tive que fazer meses de fisioterapia. Entre as coisas que eu fazia era o TENS. Mas para que eu estava fazendo o TENS? Porque a perna atrofiou, então eu fazia fortalecimento, nananã, Então não né? era TENS. Era TENS, era o mesmo aparelho. Não, não Sabe era. bem gente que eu É ouvi o falar. mesmo aparelho, mas uma corrente diferente, chama FES. Eletroestimulação Mesmo que ele falar, funcional. ó, sei que as pessoas, foi a primeira vez que usei, ó, foi, explicou, ó, mostrou, era igualzinho esse aparelho, É o mostrou. mesmo aparelho. Aqui chama o TENS, a gente vai botar uma corrente elétrica, eu não queria fazer, óbvio, mas fiz. E eu me lembro que era como aconteceu aí pro pescoço. Botava lá, fazia tuc, 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 e eu já sentia logo aquele que Entendi. faz um tremidinho assim, né? Dá um trequinho lá. É, E era bem pouquinho. Igual o que aconteceu agora, eu nunca tinha visto. Então, não sei se é só, entendi. com certeza faz todo sentido o que você falou, né? Um tecido mais espesso, com mais camadas, com um tecido gorduroso no meio, vai atrapalhar mais a condução. Mas na mesma região, eu tive, teoricamente, com o mesmo Outra aparelho, coisa tive reações completamente diferentes. E a minha, é a agora, eu corrente. posso atribuir não, eu atribuí a questão dessa ser que é uma região que eu perdi sensibilidade por conta do sistema Hum, do nervo pressionado. É essa o meu entendi, questionamento. Você entendeu? entendi. Esta é a região que está desensibilizada desde Agora junho, você porque o perdeu a nervo sensibilidade? do joelho para baixo, do dia 30 de Você junho que está é sem hoje. sentir ou você está sentindo a mais? Não, tá como se estivesse anestesiado, como se eu tivesse Mas dado quando toca tem anestesia dor? interna. Não. É como se Você tivesse dado sente. anestesia. Você já tomou anestesia. Você dá anestesia no Tá, lugar. você sente, por Você exemplo, bota a se eu mão, tocar forte, você sente? eu sinto a pressão, eu não sinto a Ah, então sensibilidade você da tem pele. pressão. Eu sinto. Ah, isso são vias diferentes, são vias diferentes. Se eu fechar o É isso olho, que eu tô eu falando, não, assim. e você passar bem de levinho, eu não sinto. Se, tipo, Nem sei lá, pegar queimação, uma nem nada. espelha. Hã? Nem Nem o quê? queimação, nem choque, nem nada. Tá. Então, observem, pessoal, quem está escutando a conversa comigo, com Sastria, que ela tem um quadro de disfunção neurológica periférica. Não é como no artigo que avaliou sensibilização central. E para ser sensibilização central, tem hiperalgesia, não hipoalgesia. O caso dela é hiperalgesia. Então, num caso de hipoalgesia, TENS é contraindicado. Porque não vai sentir, não tem que botar. Não tenho sensibilidade na pele, mas a dor, quando eu fico em pé, ela Sim, corre mas até essa região onde ele colocou, que é na lateral. eu só consigo tratar alguém com TENS se a pessoa tem sensibilidade. Então não Hum, era para colocar nessa região, era pra colocar em outra região. E de outro entendi. modo também. Mas é Mas isso. então não procede, não tinha como a gente usar esses valores, por exemplo, para mostrar. Não, não. Tinha como não utilizar usando outra coisa. Mas se fosse um aparelho de eletrodiagnóstico, aí sim, a gente colocaria exatamente no nervo tibial, no nervo fibular, para avaliar como é que está a relação de impulso, né? Como é que está o nervo nessa região para o aspecto sensibilidade elétrica. E aí a gente definiria a cronaxia e reobase dessa região e ia falar, ó, nessa pessoa que tem comprometimento neural por conta de uma hérnia, a partir desse dermátomo aqui, nesse sentido, a cronaxia reobase está nesse valor.
que impede o uso de TENS ou que isso é um diagnóstico de que tem uma hipoalgesia. Mas eu não preciso de um aparelho tão pesado para fazer isso, porque eu tenho um teste mais simples para dizer que a pessoa está com anestesia ou hipoalgesia. Entendeu? Mas Que por é isso. qual? Palpação, Hum, estesiometria, pena, os mais simples. Temperatura, que é o do QST. É o mais entendi. simples. É coisa, viu? Então, deixa eu parar de falar. Os alunos querem perguntar alguma Tem mais coisa? alguma pergunta? Então, quem é que vai perguntar agora? Carolina Vivas? Ou é Júlia Mota? Estamos aguardando. Porque assim, Então, Ah, diga, Carol. por conta dessa proximidade, né, em relação de mecanismo que existe entre a CDH e a fibromialgia, né, que por esses achados, né, fala nessa sensibilização central e é o que se fala também em fibromialgia, poderia ser utilizado, então, critérios semelhantes ao que é feito na fibromialgia e estudos direcionados para essa parte, para ajudar? Sim, sim. O que diferencia da fibromialgia são as dosagens de citocinas inflamatórias mesmo, que um reumatologista tem que fazer a avaliação. Mas por muitos anos, Carol, realmente foi assim, viu? Não existia um conhecimento da reumatologia aprofundado para avaliar a citocina inflamatória. O que fazia era o limiar de dor pressão, sem aparelho. Inclusive, muita gente aprendeu de fibromialgia assim. É fibromialgia quando você tem dor em 11 pontos de 18 pontos do corpo. Hoje nem é mais utilizado esse critério, mas era uma forma de identificar a fibromialgia. Além da história clínica, entender o limiar de dor-pressão em alguns pontos. Mas hoje a gente faz realmente esse uso desses vários instrumentos para dizer realmente o quanto que tem impacto essa fibromialgia em alguém, ou o quanto tem impacto a CDH, né, nesse critério dor aí, desses adolescentes, como foi feito no artigo. Sim. É excelente pergunta da Carol, que agora também estava me perguntando isso. Isso aí que você acabou de falar, eu tenho procurado e não tenho encontrado. O que há de hoje, já que você entende do assunto, de marcador que você possa usar, marcador inflamatório reumatológico, você possa usar para atribuir isso a um contexto de fibromialgia? Porque os Ah, artigos é que eu dosa. tenho lido, eles são tão subjetivos e São sempre que eu mesmo. leio, mesmo as revisões que eu li, a última que eu li era de 2024, ela fala em dor difusa, fala em fadiga crônica e de perturbação de sono. E isso se Isso. enquadra em uma enormidade de coisas. Série de coisas, é uma série de coisas. O que está tendo mais agora é uma sobreposição de coisas, né? Assim, não há um critério diagnóstico tão tem que ter X% disso, não é isso, é a sobreposição. Então, é disfunção do sono, dor generalizada, fadiga crônica, alteração do cortisol, simpaticotonia, TNF-alfa aumentado, desbiose. Então, vai juntando um monte de coisinhas para justificar e aí falar, ok, isso aqui é um padrão de uma pessoa com fibromialgia. E É mais aonde isso. diferencia isso da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel? Porque tudo Não que você acabou diferencia. de O que dizer vai foi certo. diferenciar agora vai ser o teste de mobilidade Hum. e genético. Então, os fibromialgicos não têm hipermobilidade? Podem ter, mas aí a gente vai dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Só fazendo mais testes. Ou seja, o reumatologista que me atendeu, ele disse que a fibromialgia está dentro do quadro de CDH. Não é que Pelo o menos ele já critério. consegue encarar isso, né? Tem gente que nem encara isso. Pois é. E uma outra paciente disse que teve primeiro diagnóstico de fibromialgia. Em Muito comum. 2023 falaram que ela tinha síndrome de Ehlers-Danlos. Aí ela vem tratando como tal até agora. Só que agora ela foi no reumatologista, outra reumatologista falou: "Ah, você tem a fibromialgia". Ela falou: "Ué, de novo?". E aí essa reumatologista Tem as também duas falou para coisas, ela. provavelmente. Foi o que ela disse: "Você tem as duas coisas". E aí fica a pergunta de novo: isso é comorbidade, ou seja, são duas entidades diferentes correndo na mesma pessoa, ou isso é uma complicação da CDH? Ah, não saberemos dessa forma, porque a gente deveria fazer. Para a gente ter essa resposta, a gente tem que pegar a pessoa assim, ó, filhos de 7 anos. Vamos acompanhar a longo prazo o que, que aparece primeiro. Aparece primeiro as disfunções relacionadas ao aspecto hipermobilidade ou aspecto somente doloroso
e que tem mais a ver com os critérios fora a hipermobilidade. Quem aparece primeiro? Para a gente poder dizer, realmente, a dor Tá. crônica é um fator perpetuante das disfunções do CDH ou uma tem a ver com a outra? Só assim. Mas olha, Então a gente pode encarar como junto. o próprio artigo fala sobre isso, eu vivo falando sobre esse assunto. Se você detecta, se já tem conhecimento sobre hipermobilidade e sobre CDH, e você detecta isso ainda num jovenzinho, numa criança, num adolescente, você já faz as intervenções que tem que fazer nutricionais e de atividade física adequada, você retarda, e quem sabe, né? Vamos saber mais futuramente. Talvez até exclua possíveis quadros, como, por exemplo, de dor crônica. Eu Sim. sempre conto isso. Meu filho começou com um quadro parecidíssimo com o meu mais velho. Começou com a parte alérgica muito evidente, rarará, inclusive teve reação anafilática, coisa do, sabe, coisas bem brabas assim. Fiz tratamento com corticoide específico, tal do Montelukast, assim que saiu, parará. Aí ele deu uma melhoradinha, vivia com dor de cabeça, vivia com dor de cabeça. Com 10, 11 anos, ele começou a se queixar de dor nas costas, na lombar, igual a mãezinha dele. Eu entrei em pânico, nessa época eu já sabia que eu tinha hipermobilidade, que era musculação que era para fazer, eu nem sabia que era Ehlers-Danlos. Aí eu levei ele comigo para a academia, que eu sou tratada por alguém que já entende do assunto, de hipermobilidade. E aí ele fez todo um trabalho com esse menino que ele parou não só de ter dor nas costas, como parou de ter dor de cabeça e parou de ter processos alérgicos. Aí você pode dizer, foi a idade. Não, foi muita coincidência. Soma-se a Uhum. isso a questão da nutrição, que graças a Deus minha avó não era nutricionista, mas estudou muito o assunto, tomou conta de cozinha há muitos anos, então ela botou para a gente uma alimentação que era da mãe dela, que de origem italiana, então é mediterrânea, que sempre se fala. Então, eu acho que a gente não teve uma desbiose, não tem problemas gastrointestinais mais graves, porque teve uma nutrição já adequada, e no caso dele, agora ele está com 22 anos e ele não vejo ele reclamar. E depois disso, ele manteve, ficou fortão e tal. Então, a não ser que ele pare a atividade física, não vejo por hora motivos para ele ter essa questão. Então, fazer essa avaliação hoje, se pegar ele hoje e for fazer a avaliação, provavelmente até a hipermobilidade deu uma reduzida, porque com o crescimento muscular, isso acaba meio que limitando a amplitude de movimento. Estou errada? Não, não, tá certo. Tá certo. Entendeu? Ok. Que é uma Mas é coisa. muito complicado, né? Assim, por exemplo, a pessoa tem rinite ou a pessoa tem asma? Quem veio primeiro? É Depende. muito difícil separar uma coisa da outra, E né? a dermatite. E a mesma coisa com fibromialgia e sede. Está sendo uma coisa que está se sobrepondo, está se completando. Então, como a gente não tem como descobrir quem veio primeiro o ovo ou a galinha, a gente tem que identificar exatamente assim, ó, esses testes aqui e esses testes aqui se sobrepõem. Então, você pode ter pessoas com CDH que tenham todos os sintomas bem característicos, mais aprofundados de fibromialgia, e tem gente que tem muito mais comprometimento de outras questões. É mais por aí, mas assim, definir é só isso ou só aquilo, e pode ter gente que tem fibromialgia e não tem nada de sede. Aí teria que pegar essas pessoas. Teria que avaliar assim, comparar sede com sintoma dor crônica e somente fibromialgia. Para dizer, ó, é isso aqui o que separa. Não vi nenhum trabalho assim, desculpa também. Não pesquisei, não, tá? Mas deve ser um caminho interessante. Eu acho que assim, é um ponto que todo mundo deve se debruçar, principalmente o pessoal de fisioterapia, de reumatologia e ortopedia, que é reforçar se isso faz parte do quadro ou não, como é que vai fazer essa detecção. Porque, por exemplo, eu estou com uma amiga que nunca ouviu falar de Ehlers-Danlos, assim, de vez em quando eu falo com ela, mas ela não mora mais aqui, então a gente tem tido pouco contato. Mas ela vem com histórico de dores crônicas. E é sempre assim, é ombro, aí o ombro pega pescoço, pega as costas, pega isso, pega aquilo. Da última vez que eu falei com ela me disse que tinha tido diagnóstico de fibromialgia e ela estava tomando o dobro de pregabalina que eu tomo agora, porque eu tô com essa crise da hérnia. Ela toma 300 miligramas por dia de pregabalina, que é coisa para dedéu. Fora antidepressivo, não sei o que, aquelas drogas que são usadas para dor crônica. E que já tem alguns anos isso. E eu não vejo ela melhorar.
Entende? E ela faz exercício, ela tem uma nutrição perfeita, piriri pororó. Então, eu fico me perguntando, porque também tem isso, quer ver outra coisa que eu percebi? Eu agora, com essa crise de dor nas mãos, uma das coisas que eu estava reparando, uma coisa que eu sempre fiz, ó, eu tô com limitação, esse dedo encosta aqui, mas eu tô sentindo dor para fazer isso. Coisa que não acontecia. Então, a própria dor limita o movimento. Se você pegar uma pessoa em Faça não, fisioterapia, não, claro que eu não faço, eu só fiz teste agora. não. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, até a questão da a avaliação da hipermobilidade, ela é prejudicada pela presença da dor no indivíduo naquele momento. Então, se você chega uma pessoa que está cheia de dor, aí você vai dar diagnóstico de fibromialgia, não tem como você avaliar direito hipermobilidade nesse indivíduo, a não ser que você consiga tirar ele Tem da que dor. avaliar a longo prazo. Tem que avaliar mais de uma vez, tem que avaliar a longo prazo. É o que a gente fala das pesquisas de Tá dor entendendo? Porque aí vai crônica, já que o caso de produzir. hoje foi esse, né? Aham, Essa pesquisa com adolescentes, como eu falei no início, é maravilhosa, esse artigo é maravilhoso. Tecnicamente pensando, é muito bom. Mas eu adoraria ver esses adolescentes a longo prazo, sim. né? E isso é difícil em fazer em pesquisa. Mas é o que a gente gostaria, né? A mesma coisa como o professor Dastia está falando. Eu gostaria de avaliar a mesma pessoa em diferentes quadros, diferentes temperaturas, períodos do ano, com e sem atividade física, com ação, com e sem interferência hormonal. Seria muito bom se a gente pudesse fazer várias questões. O negócio é que, mesmo que a gente caia na quantidade de pessoas, né, um N baixo, ao menos tá sendo escrito. Que aí a gente tem que respeitar quem está fazendo. Ah, o N é baixo, mas fez. Melhor fazer publicar do que não fazer, né? Claro. Mesmo a gente sabendo que é uma população muito, muito específica, fez, ao menos fez. Tem alguma pergunta ainda, pessoal, sobre o artigo, sobre a avaliação de dor? Tem Que eu uma já outra queria pensar em uma estudante outra coisa. aqui, tem uma outra estudante aqui que é de fisioterapia. Agora eu não me lembro se é Raíssa ou se é Evelyn, ou se é Vitor. É um estudante de Acácia. Eu queria saber se Eu você acho fez. que é a Evelyn. Eu sou de Evelyn? enfermagem. Ah, tá. E Evelyn, não tem nenhuma Tem alguma pergunta a coisa fazer, para falar? Evelyn? Evelyn está presente? Vou Acho que aproveitar para falar uma outra coisa. Vocês podem falar sobre isso sobre a postagem ou é depois, né? sim, depois. Vai lá. Evelyn, pelo visto, não está. Thaís, quer fazer uma pergunta? Beleza, eu vou começar a fazer chamada durante o evento. Agora vai ser todo mundo com câmera aberta, porque está complexo daí. Eu acabei de avisar que se começar a ter sessão científica e as pessoas continuarem sem falar nada, assim, a pessoa que apresentou faz alguma consideração, o professor que orienta também faz, eu sempre faço alguma, porque eu sempre tenho alguma coisa para dizer. Mas quem está presente tem que perguntar, porque quem não pergunta não aprende. Esse projeto é para todo mundo aprender sobre tudo, né? Mas com foco na sua área. E só Tem entrar na uma dica, reunião. professora. Hã? Eu tenho uma dica, Sim. né, que é sempre divulgar o artigo que vai ser colocado e pedir para as pessoas criarem um fórum de dúvida. Todo mundo faz o fórum de dúvida. Então já tem as perguntas pré-prontas de cada um. Então todo mundo vai ter que ler o artigo e Sim, mandar as só. perguntas Desde o previamente. início. A gente ficou combinado assim, que quem fosse apresentar já compartilhava o artigo antes no grupo e ninguém está fazendo isso. Ah, mas agora, não, mas agora coloca com obrigatoriedade a pergunta. Aí resolve. Para a gente Já falei, vai tem que ter material chamar. para apresentar, gente. Mas não adianta chamar a pessoa se ela ligou na reunião e foi fazer qualquer outra coisa, esqueceu aqui ligado ao ponto de eu Ah, chamar e a pessoa não responder, né? Então vai ter que ser câmera aberta agora, todo mundo mesmo. Mas vamos lá, faz a sua finalização aí para ele poder colocar. não é a minha finalização. Essa foi a 32ª sessão científica do NEI CDH. Estamos aqui. Aí você lê isso aí, tá? A gente tem a nossa página, mais informações neisineb.br. Siga nossas redes sociais, no Instagram. Aí não precisa ler os endereços tudo, não, tá? E Ah, tá bom. agradecemos o apoio da Abraced, só para terminar, que ele bota como finalização. Vai. Então, com isso, finalizamos a. Opa, não. É isso.
Então, com isso, finalizamos a sessão científica de hoje. Temos aqui nossas redes sociais, vocês podem acessar para mais informações e observação de outras postagens, de outros materiais que foram publicados. E agradecer o apoio da Abraced, mais uma vez, por nosso empregado aí nas publicações e nas partes científicas. Boa noite a todos.